Olá, sou Keila Menezes Barbosa, aluna do curso de especialização em alfabetização e letramento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no Polo de Senador Canedo. Vou apresentar esse projeto de trabalho de conclusão para obter parte da nota da disciplina de seminários e tópicos especiais do curso que está em andamento. O tema do meu trabalho será a transição das crianças da pré-escola para o ensino fundamental. Dois pontos. Um olhar sensível no processo de alfabetizar e letrar. Aqui nós temos o sumário, será dividido em introdução, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma de execução e as referências bibliográficas. Aqui na introdução, tenho falar que este trabalho se configura em um pré-projeto. Ele possui como tema de pesquisa a transição das crianças da pré-escola para o ensino fundamental, 2 pontos. Um olhar sensível no processo de alfabetização e do letramento, com foco no primeiro ano do ensino fundamental e o ensino da leitura e da escrita na última etapa da educação infantil, sendo a pré-escola, em escolas do município de Senador Canedo. O interesse pelo tema aflorou-se por intermédio da experiência profissional docente, a partir da atuação na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental de instituições públicas e escolas particulares. Percebe-se que ao longo do caminho se faz presente uma discussão que emerge nesse contexto do processo da alfabetização e letramento. Na pré-escola, sobre a afirmação de que esse conteúdo, essa responsabilidade deve ficar a cargo do ensino fundamental. A fim de contribuir com esse processo em ambas as etapas, será ampliado o estudo para distinguir melhor suas especificidades e definindo mais as atribuições de cada uma delas, levando à reflexão nas práticas docentes. Com um olhar sensível diante dessa passagem da pré-escola, última etapa da educação infantil, para o primeiro ano do ensino fundamental. Afinal, como os docentes poderão contribuir de forma positiva no que se refere ao aprendizado da criança, sem haver ruptura do lúdico nesse processo de transição e garantir o direito da mesma de vivenciar experiências em um mundo letrado na educação infantil, sem alfabetizar e proporcionar a sua construção de sujeito autônomo e crítico para o exercício da cidadania? Fica essa reflexão a princípio. Os objetivos distinguir e conceituar as responsabilidades de cada etapa no contexto da alfabetização e letramento, como os docentes da educação infantil poderão contribuir e ou garantir que as crianças sejam inseridas às práticas de leitura e escrita e oralidade antes do ensino fundamental, com um olhar sensível para não haver rupturas com práticas escolarizantes, compreender o processo de transição da etapa da educação infantil para o ensino fundamental, respeitando os direitos de aprendizagem e as normas que regem a educação infantil e o ensino fundamental. Temos aqui a justificativa, que a partir de reflexões, a pesquisa pretende trazer contribuições para compreender o processo de alfabetizar e letrar na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, distinguindo com mais clareza as atribuições de cada uma delas. Faz-se necessário perguntar sobre o processo de alfabetização e letramento nesse período específico de transição da criança, da educação infantil para o fundamental, sabendo que a educação é um processo que se inicia na educação infantil e continua no ensino fundamental, perpassando por toda a vida, a fim de formar as crianças em sujeitos críticos e autônomos, capazes de compreender, se relacionarem e produzirem uma cultura letrada. Um pilar fundamental ao longo da vida é a alfabetização, sendo ela primordial no desenvolvimento pleno das crianças. É um direito de todas elas estarem inseridas em um processo de alfabetização com qualidade. Quando a alfabetização não ocorre com qualidade no tempo certo, as pessoas têm um nível insuficiente de alfabetização e tendem a ficar à margem da sociedade, com a possibilidade de possuir menos acesso às oportunidades profissionais ou pessoais, e não têm acesso ao conhecimento dos seus direitos.
Nessa perspectiva, alfabetizar constitui-se também como um ato político, no sentido amplo do termo, pois abrange a leitura não só das letras, no que se refere à codificação e decodificação do código linguístico, mas também amplia a visão sobre a realidade em que essas crianças se inserem. Agora vamos para a parte da metodologia, onde a pesquisa é de fundamental importância na comprovação e discussão de ideias derivadas de um processo investigativo, especificamente nesse trabalho para responder à problemática abordada e atender à temática em estudo. A pesquisa é compreendida como um processo investigativo que objetiva compreender os problemas ou fenômenos naturais, políticos, econômicos e sociais. Lakatos e Marconi, 1992, página 43, conceitua a pesquisa como procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade. É encontrar respostas para questões propostas utilizando métodos científicos. Nesse sentido, percebe-se que a pesquisa proporciona a resolução de problemáticas relevantes para a sociedade, ou seja, amplia resultados de um estudo, por isso é indiscutível a importância da pesquisa para melhorar a vida em sociedade e ampliar o conhecimento diante do tema proposto. Sendo assim, esse estudo será desenvolvido através da abordagem da pesquisa bibliográfica com materiais clássicos sobre o tema, como publicações de livros, teses, monografias, pesquisas e etc. Para Lakatos, Marconi, 2003, a finalidade da pesquisa é colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Após a pesquisa bibliográfica, será constituído também com o procedimento a pesquisa de campo, um levantamento de dados a partir do instrumento de entrevista estruturada, com a finalidade em complementar e obter informações precisas acerca dos assuntos abordados e contribuir de maneira efetiva, trazendo subsídio mais próximos da realidade da problemática a ser analisada. Para Gold e Hatch, 1969, página 237, a entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social com a conversação. Sendo assim, a entrevista é uma técnica para fazer a coleta de dados subjetivos em uma pesquisa qualitativa. Algumas informações não podem ser obtidas por meio de pesquisas bibliográficas ou de observação. A única forma de coletá-las é através de entrevistas. A fim de conhecer a realidade dos sujeitos envolvidos no tema abordado, a coleta de dados será realizada através de entrevistas estruturadas com professores que atuam nas duas etapas da educação, ou seja, educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Aqui segue o cronograma de tudo que vai acontecer, né, no decorrer do percurso para apresentação e desenvolvimento do projeto. E segue também as referências bibliográficas. E muito obrigada, Keila Menezes Barbosa.